Filipenses, carta de Paulo à igreja que estava em Filipos, ou carta aos Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 12 a seguir. Se você encontrou, diga amém. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra, verso 12: não estou querendo dizer que já consegui tudo, ou que não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para que estão à minha frente, ou para que as que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Este prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Texto que nós lemos, eu quero enfatizar aqui duas coisas importantes. Primeiro, o verso 12 diz assim: eu não consegui tudo o que quero e nem consegui ser perfeito. Só que no verso de número 13 diz: é claro, irmãos, eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Fala para o teu irmão assim: esquece o que ficou para trás, irmão. Fala, olha para frente, crente. Olha o que Deus tem para nós. Feche os olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pela leitura da sua palavra. Dá-me aqui inspiração, Senhor, e usa-me pela tua bondade e a tua infinita misericórdia. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Por favor, tome o assento. Eu gostaria que quando você se assentasse, você aplaudisse ao Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Jesus. Aleluia. Eu já disse isso e vou repetir. Nós estamos vivendo os últimos dias aí do ano de 2024. Está quase terminando. 2025 está batendo a porta, né? Já chegando aí. E geralmente quando está terminando um ano e vem chegando um ano novo, o que é que nós fazemos? Geralmente nós criamos expectativa para o próximo ano, não é isso? Nós começamos a projetar para o próximo ano. E às vezes as coisas que não deram certo nesse ano de 2024, ou no ano passado, no ano que está terminando, nós pensamos: bom, eu vou fazer melhor, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar ser melhor, para que o próximo ano eu possa colher coisas boas. Então isso é natural da nossa vida. Sempre a gente tenta protelar algumas coisas, não é verdade? Por exemplo, bom, esta semana eu falei aqui, essa semana não deu certo, eu tinha um propósito, não deu, a semana que vem eu vou fazer, e assim é, né? Geralmente a gente tem essa, né? Eu evangelizei pouco este ano, e o ano de 2025 eu quero fazer bem melhor ainda, né? E a gente vai criando essas frases, né? Que são frases que nós criamos e falamos sempre, se torna algo tão, né, normal, natural. Não, eu vou começar a fazer minha consagração, meu jejum no ano que vem. Eu vou começar no ano de 2025 fazer aquele controle alimentar, né? Vou começar a mudar alguns hábitos da minha alimentação, vou começar a fazer pedalada, vou começar a caminhar, fazer caminhada. Então geralmente nós projetamos e planejamos no futuro. Então sempre isso acontece na nossa vida. Mas diante do texto que nós lemos, eu quero fazer uma reflexão com você nesta manhã, porque eu encontro aqui Paulo trazendo uma palavra rema, uma palavra poderosa para a igreja que estava em Filipos. Paulo está trazendo aqui uma palavra de ânimo para aquela igreja, uma palavra para que aquela igreja viesse a entender, a igreja que estava em Filipos, que eles precisavam ainda fazer muita coisa,
que ainda não estavam prontos, que ainda as coisas não tinham concretizado em suas vidas. Então Paulo vai deixar isso bem claro. E para nós entendermos isso, nós vamos voltar um pouquinho antes de Paulo escrever esta carta, precisamente 10 anos antes, quando nasce essa igreja. Essa igreja que estava em Filipos. Quem era Filipos? Filipos era uma cidade. Essa cidade era a primeira cidade da Macedônia. Na entrada da Macedônia, da província da Macedônia, tinha essa cidade. Essa cidade de Filipos, o evangelho chegou de uma forma muito legal, de uma forma muito maravilhosa. Então você vai entender comigo que a construção desta igreja vai ser uma igreja que foi construída, espiritualmente falando, com muitos desafios. A igreja que estava em Filipos foi uma igreja em que, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, está caminhando, Deus então tem a ideia de salvar algumas pessoas daquela cidade, ao ponto de Deus mudar o percurso da viagem de Paulo, dizendo: Paulo, você não vai para a Ásia, Paulo, você vai ficar aqui na Macedônia, você vai mudar. Por quê? Porque o Senhor diz que Paulo chega a Troade, e quando ele chega em uma região, uma cidade chamada Troade, e ele vai então pousar ou repousar aquela noite. Aquela noite está Paulo e Silas nesta segunda viagem missionária. E quando ele está descansando à noite, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor aparece, e o anjo do Senhor fala para ele. Ele tem uma visão, e nesta visão ele vai ouvir um homem dizendo assim para Paulo. Paulo ouvindo essa frase, dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Então note que Paulo tinha um projeto de vida pessoal. Paulo tinha algo que ele tinha projetado, porém Deus vai intervir aqui e vai mudar todo o projeto do apóstolo Paulo, todo o sonho pessoal que ele tinha. Deus está agora mudando isso na vida do apóstolo Paulo. A primeira coisa que eu aprendo aqui: Deus, quando quer fazer algo na nossa vida, Deus, quando quer construir alguma coisa na nossa vida, o que é que Deus vai fazer? Deus vai frustrar os nossos sonhos. Deus vai frustrar os nossos sonhos. Mas como assim, pastor? Porque os nossos sonhos pessoais nem sempre são os sonhos de Deus. Os nossos projetos pessoais nem sempre são os projetos que Deus tem para a nossa vida. E por isso Ele vai decepcionar-nos em alguns sonhos nossos. Quem sabe eu falo com pessoas que durante esse ano de 2024 você teve seus sonhos frustrados. Sabe por que você teve os seus sonhos frustrados? É porque Deus estava construindo um projeto dele na sua vida. Aleluia! Ele estava construindo um projeto maravilhoso do céu para a sua vida, e por esta razão Deus vai frustrar os sonhos. Agora ouça-me aqui, por favor. A Bíblia vai dizer que Deus vai permitir que naquela noite, após ele ter esse sonho, Paulo então vai levantar e dizer para Silas: Silas, Deus nos mandou fazer outra coisa, Deus nos mandou ir em outra direção. O Espírito de Deus me revelou nesta noite. Então a Bíblia diz que no outro dia Paulo vai levantar juntamente com Silas e vai sair em obediência à voz de Deus. E quando ele sai em obediência à voz de Deus, a primeira coisa que me chama a atenção, quando ele vai começar a edificar esta igreja, que lá na frente, 10 anos depois, ele vai enviar esta carta. A primeira coisa que Paulo faz, que muito me chama a atenção, Paulo chama Silas e fala: meu filho Silas, vamos fazer o seguinte: vamos para um lugar de oração, vamos procurar um lugar para nós orarmos. Isso eu aprendo uma lição maravilhosa. Todo projeto sendo de Deus tem que ter início em oração. Todo sonho de Deus, tudo aquilo que Deus orienta para a nossa vida, tem que ter oração. Então Paulo vai olhar e vai dizer: vamos orar, vamos procurar um lugar para oração, porque quando começamos a buscar em oração, Deus começa a agir, Deus começa a fazer. Este ano de 2025 que está chegando, Deus está dizendo: eu vou levar muita gente para a oração. O Espírito Santo está dizendo: este ano será o ano da comunhão sua com Deus. Você não gosta de orar? Vai começar a orar a partir de agora. Sabe por quê? Porque você vai procurar um ambiente de oração. Quem sai ali? Os dois.
Quando eles estão saindo, a Bíblia diz que a primeira coisa que acontece, eles encontram umas mulheres que estavam reunidas à beira de um riacho. E aquelas mulheres estão ali havia várias mulheres, e essas mulheres estavam reunidas, e a Bíblia vai dizer que a partir daí começa a segunda ação de Deus para propósito da igreja. Vai encontrar Lídia, uma comerciante. Ela estava ali, parou para ouvir, porque Paulo, quando entra no meio, quem está em oração, quando ele entra no ambiente, ele começa a falar de Jesus, não tem jeito. E ele começa a falar, e a palavra foi tão rema, foi tão poderosa, naquele sábado de oração. Sabe o que acontece? Lídia vai se converter, porque a Bíblia diz no verso 3 do capítulo 16 do Atos dos Apóstolos, que naquele dia, na beira do rio, aleluia, eles procuravam um lugar de oração, e sabe o que aconteceu? Eles estavam ali, aquelas mulheres conversando e reunidas. Então quando eles começam a falar, uma daquelas mulheres estava ouvindo, e o nome dela era Lídia. Atos, capítulo de número 16 e o verso de número 14. Lídia começa a ouvir, e quando ela começa a ouvir, sabe o que aconteceu? Ela abriu o coração. Fala para o teu irmão, o segredo é abrir o coração. Porque Jesus está à porta batendo direto. Pá, pá. Mas Ele não vai arrombar o teu coração, porque a fechadura está do lado de dentro, e é você quem abre para Ele entrar. Nesta manhã, Deus me traz aqui para dizer para você, aleluia, haverá milagres, conversão, porque Deus está construindo o seu projeto em você. Fala para o teu irmão assim, Deus sonhou sonhos para você, e não foram poucos não. Talvez você está chegando nesse final de ano e cheio de frustrações, decepções, dizendo, muita coisa não se concretizou na minha vida durante este ano. Deus me traz aqui como uma boca de Deus, um profeta de Deus, para dizer para você, sabe por que não realizou? Porque eram seus projetos, não eram os de Deus. Agora Deus está tirando ou frustrando os seus para colocar o deles, o dele em nossa vida. E esta manhã Ele está dizendo, Ele vai escrever uma história linda na tua vida, aleluia. Outra coisa, a primeira coisa, então Lídia foi a primeira crente daquela igreja de Filipos, a primeira que se converteu, a primeira crente foi Lídia. Depois Paulo continua, porque mais uma vez ele está indo para a oração, e quando ele está indo para a oração, porque orar é preciso, nós não podemos deixar de orar. Mesmo depois de Lídia converter, da sua casa converter, dela dar apoio para Paulo, Paulo vai continuar a jornada de oração. E um dia está indo ele e Silas novamente para o lugar da oração, aparece uma jovem endemoniada atrás, gritando, falando uma palavra que até tem sentido, quando eles olham, esses que estão aí, esses que estão indo aí, ele fez assim, ela ficou por muitos dias, dizendo, olha, esses aí, é pelo poder de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Esses aí são homens de Deus, esses que estão indo aí, falando esta verdade, são santos homens de Deus. E ela vai então atrás deles, só que isso incomodou, por quê? Porque foram muitos dias, aquela jovem estava repetindo esta frase, e Paulo, como tinha discernimento, viu que era o espírito maligno, tentando elogiar. Paulo olha para Silas e fala, nós precisamos de elogio. Fala para o teu irmão, ninguém precisa de elogio. Fala, é Jesus quem faz. Fala, é Jesus quem está seguindo, está com você. Porque a estratégia de Satanás era essa, nós vamos elogiar eles para deixar nós quietos. Só que Paulo tinha discernimento, Paulo falou, ei, eu te conheço. E a Bíblia diz que Paulo repreendeu, sai dela, e foi expulso aquele demônio, e a moça ficou livre. Aí a segundo membro da igreja era uma ex-endemoniada. Primeiro uma empresária,
que mexia com púrpura, Lídia. Segundo membro daquela igreja, uma jovem endemoniada, liberta de espírito maligno. Então aqui Deus está olhando e falando: valeu Paulo, você me ouviu naquela noite, e você ouviu naquela noite. Eu estou construindo a minha igreja com base em pessoas, porque a minha igreja, ela é feita por pessoas, ela é formada por pessoas. Ela não é formada por estrutura, por prédio. Isso aqui é passageiro. Isso aqui chama igreja organização. Mas o que o Senhor está se importando é com a igreja organismo, a igreja viva, a igreja que move, a igreja que trabalha. Então o Senhor está preocupado em salvação, o Senhor está preocupado em libertação, o Senhor está preocupado em construir algo grande através da tua vida. Quando vocês estão me entendendo, digam amém. Olha para o teu irmão e diga: é assim que Jesus faz. Passo a passo ele vai construindo o projeto dele. Ele olhou e falou: Paulo, você ouviu bem quando você teve aquela visão, e aquela visão era de Deus. Passa a Macedônia e vem. Ele passou a Macedônia e foi. Deus começou a libertar, Deus começou a salvar. Claro que eles sofreram as consequências da obediência, porque nem sempre os outros entendem. As pessoas lá fora entendem quando você está fazendo algo ou está no centro da vontade de Deus. Com isso, aquela jovem foi liberta e parou de dar lucros para os seus senhores, para os seus patrões. E então a partir daí Paulo vai comprar uma briga com aqueles homens vão levar Paulo, vão denunciar Paulo, e Paulo vai ser preso juntamente com Silas. E quando ele está lá na prisão, a igreja ainda está lá fora ainda, algumas pessoas só reunindo, mas eles estavam orando. E também Paulo lá no cárcere, na prisão, sabe o que ele faz com Silas? Ele começa a orar também. Ele olha para Silas e fala: Silas, a única coisa que nós temos que fazer, duas coisas nós podemos fazer nesse ambiente: primeiro, orar; segundo, adorar. Não tem outra saída. Aleluia. Eu abro um parênteses para dizer aqui para você que veio nesta manhã: eu não sei qual a luta que você tem enfrentado por você decidir fazer a vontade de Deus, mas eu quero lhe dar uma receita do céu para você. Continue orando e continue adorando, porque Deus vai mover os céus a favor da minha e da tua vida. O que vão fazer agora? Orar. O que vamos fazer agora? Adorar. Fala para o teu irmão assim: o que você vai fazer agora? Diante de tudo que está acontecendo, diante dos sofrimentos, da luta que eles estavam enfrentando, eles começam a adorar. Vamos adorar, pastor Michel? Vamos adorar, Fabiano? Quantas lutas você enfrentou no ano de 2024? Simplesmente por você renunciar muitas coisas, projetos pessoais, e você decidir servir a Jesus, decidir obedecer a voz dele. Mas escute uma coisa aqui: Deus está falando com você, vai valer a pena mesmo você passando luta. Porque Paulo e Silas, quando estavam lá dentro, sabe por que eles adoravam? Sabe por que eles oravam? Sabe por que eles cantavam louvores ao Senhor? Porque ele lembrava que lá atrás, ele lembrava que lá fora tinha ficado uma família convertida, lá fora tinha ficado uma jovem liberta. Então ele fala: vamos adorar, Deus está neste negócio. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Você pode adorar nesta manhã, aleluia. Continue adorando. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar. Vamos invocar seu nome.
especial. Ele trocou meu coração. O que é que ele fez? Por um novo coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Escute aqui. Diga para o teu irmão assim: faz parte do plano de Deus. Tudo que você passou o ano de 2024 faz parte do propósito de Deus. A prisão de Paulo e Silas fazia parte do propósito de Deus, porque enquanto eles oravam, enquanto eles adoravam, houve um grande terremoto. Meia-noite, por volta da meia-noite, o negócio começa a tremer. Sabe o que acontece? Eles estão orando e louvando. Vamos lá, agora eu quero o apoio dos músicos. De repente começa um terremoto. Ó, eles estão orando e louvando. De repente, terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto. Começa a balançar. Começa a tremer. Começa a tremer. Silas olha para Paulo e fala: o que está acontecendo, meu filho? Deus está trabalhando, Silas. Deus está trabalhando, Paulo. Deixa o negócio chacoalhar, deixa tremer. Faz parte do plano. Deus está construindo. É um projeto. Você está em obediência. Deus está construindo. Você não entende. Deus constrói destruindo. Deus constrói destruindo. Como assim, pastor? Deus falou: vou abalar todas essas cadeias, essas bases aqui dessa cela, vou arrebentar com tudo. Porque quando eu estou trabalhando, quando eu estou construindo os meus projetos, nada nem ninguém pode parar. Oh, aleluia! Nada pode parar. Quando Deus está construindo, Ele faz tremer o céu, Ele faz tremer a terra, Ele abala as estruturas humanas para mostrar que Ele é Deus e está no controle de todas as coisas. Aquele terremoto arrebentou com tudo. Aí Deus olha, Deus fala: se o diabo pensa que ele vai prender ou parar o meu projeto, eu pego a astúcia de Satanás e trabalho em cima. Eu chacoalho tudo, mudo e salvo o carcereiro e a sua família. Pronto. Deus está edificando. Fala para o teu irmão: você está entendendo porque Deus mudou os seus projetos? Você está entendendo porque aquilo que você até escreveu no começo do ano, falou: este ano, tal, tal, naquela cartinha, Deus olhou e falou: esse sim, esse não, eu vou escrever um outro, meu, Deus falando neste lugar. Este aqui, Senhor, eu quero isso. Não, peraí, isso aqui vai ficar para o outro ano. Esse aqui, no lugar desse eu vou te entregar isso aqui, que é bem melhor. Porque o que Deus tem para você é bem melhor do que você imagina. O que Deus preparou para você é bem melhor do que você sonhou. Deus está dizendo: Ele prepara o melhor para você, o melhor para nós. Oh, aleluia! Final de 2023 para 2024, eu estava pregando no altar de uma igreja que eu pastoreava, cheio de projeto para o ano de 2024. No ano 24 eu fazer isso, tal, sonhando, anotei, risquei, fiz todo o projeto. Aí Deus chegou e falou: rapaz, a maioria que eu estou anulando, estou escrevendo na frente outra coisa. Você vai ter que fazer isso, não isso, isso aqui. Irmãos, a intenção de Paulo e Silas lá atrás era boa. Eles estavam indo visitar todas as igrejas da Ásia que eles tinham passado na primeira viagem. Era excelente, era uma obra de apoio, era ele rever os irmãos. Só que Deus falou: rapaz, esses lá estão ganho. Deus olha e fala: você precisa de entender que eu tenho algo diferente. Vocês vão para o lado da Macedônia, entre em Filipos. E eles obedeceram e Deus constrói o projeto. Agora olha aqui para mim.
Paulo, por causa de tudo que ele tinha feito, que ele estava preso, houve a salvação dentro daquela cadeia, porque o carcereiro, quando viu o poder de Deus, ele se rende e falou: o que eu faço? Ele diz assim: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. E o carcereiro creu, e a casa dele foi convertida. Ele leva Paulo lá para dentro da casa, lava os vergões que Paulo tinha apanhado, e Silas, né, tinha levado uma sova, porque foram presos injustamente. Aí no outro dia cedo, Paulo, já após ser curado, Paulo vai ser liberto, os homens vêm para poder libertar Paulo e Silas. Aí Paulo diz: olha, é o seguinte, nós somos cidadão romano, e vocês não respeitaram. E Paulo ainda se posiciona, fala: vocês prenderam sem nos ouvir, sem a gente ter uma audiência, colocou no cárcere, nos espancaram, e agora vocês acham que é só aqui chegar e soltar? Aí Paulo chega junto com eles também, confronta as autoridades romanas daquela época. Aí o que a Bíblia diz? E Paulo então no outro dia sai e deixa a igreja plantada. Olha só, Lígia, uma jovem liberta, o carcereiro com a sua família toda ali, e a igreja está pronta. Aí Paulo segue viagem. Quem sabe quando Paulo saiu de Filipos, olhou e falou: poxa Deus, não é fácil não, hein? Que estreito que eu passei. Deus: olha, mas meu filho, o importante é que você deixou uma igreja lá. Você está entendendo? A luta que você passou não importa, o importante é que você deixou um legado. A luta que você passou não importa, o importante é que você deixou um testemunho, que você deixou uma marca, que alguém vai olhar e dizer: aquela pessoa era pessoa, como foi uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. Você deixou alguma coisa ali. Aí Paulo segue a sua viagem com Silas. 10 anos depois, a igreja de Filipos já está formada. 10 anos depois, repita comigo: 10 anos depois. Agora é hora da igreja de Filipos, que estava em Filipos, ser recíproca. Na reciprocidade dos crentes de Filipos, eles lembram de Paulo, porque 10 anos depois Paulo estava preso agora. Agora ele estava preso em Roma, estava longe. A igreja se reúne, e a igreja tenta então agora lembrar do seu pastor. A igreja agora vai trazer à memória a sua liderança, aquele que implantou a igreja, aquele que chorou, aquele que foi preso, aquele que sofreu por amor daquela igreja que ele tinha plantado. A igreja vai se reunir, sabendo que Paulo estava preso em Roma por amor ao evangelho, e vai fazer uma oferta, vai levantar fundos. Eles reúnem, chamam um homem chamado Epafrodito, e fala: Epafrodito, nós estamos reunindo aqui, e nós precisamos socorrer Paulo, porque Paulo sempre foi uma bênção para nós. Eles vão levantar uma grande oferta, uma grande ajuda para a vida de Paulo, e ainda diz: nós não só vamos socorrer ele financeiramente, mas nós vamos socorrer ele também espiritualmente, no afeto também, porque ele precisa de alguém. Paulo estava lá em Roma, Timóteo estava com eles, só Timóteo. Aí eles vão chamar Epafrodito, que é membro da igreja, a igreja que 10 anos atrás Paulo tinha fundado, e vai levantar valores financeiros, e vai falar: Epafrodito, vai até Paulo e leva esta ajuda para ele. E lá estava então Epafrodito, foi até onde Paulo estava, trazendo valores financeiros. Mas não somente isso, a sua presença, que era muito importante para Paulo também. Por que não dizer a mais importante, que era o cuidado, o afeto? Porque às vezes as pessoas têm uma concepção que liderança, que pastor, ele não tem sentimento, ele não precisa de ajuda. Que pastor, que liderança, é como se fosse um super-homem ou como um robô, sem sentimento, sem nada, está tudo bem, está tudo bom sempre. Não, entenda uma coisa: antes de sermos líderes, antes de sermos pastor, somos pessoas como você também, carente da misericórdia, carente da atenção, carente do cuidado. Pastor também precisa ser cuidado.
Você pode dizer amém? Eu louvo a Deus porque existem vidas aqui, muitas vidas. A maioria entende isso e tem cuidado da sua liderança e do seu pastor. E aqui o texto bíblico diz que eles enviam esse cuidado para Paulo. E Paulo está lá preso, e Paulo recebe. Epafrodito vai ficar um tempo ali, mas a Bíblia vai dizer que no tempo que ele fica com Paulo, ele adoece. Ele adoece, Paulo então ora pela vida dele, dizendo: Senhor, não deixe que a minha tristeza seja maior ainda do que eu já estou sentindo preso aqui, que eu estou aqui passando nessa situação. Aí Paulo então agora, quando Epafrodito está doente, ele ora pela vida daquele homem que a igreja de Filipos tinha enviado para ele. E quando ele impõe as mãos, ora sobre ele. Deus, pela sua bondade, a sua infinita misericórdia, restaura a saúde de Epafrodito. E quando ele restaura a saúde, Paulo então vai chamar e vai dizer: Epafra, porque ele era mais tímido já, ele tinha intimidade, agora ele era íntimo. Ele diz: vem cá, eu vou escrever uma carta para esta igreja, e você vai voltar para Filipos, e você vai levar esta carta até eles. Daí então surge a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo está aqui agora escrevendo, o jovem Timóteo estava ali com eles, começam a escrever. Ele está dizendo: eu vou te mandar de volta, você vai voltar para lá. E é interessante quando Paulo escreve esta carta. Imagina só, Paulo tinha vivido muitas coisas naquela igreja. Paulo tinha sofrido, mas tinha visto milagres extraordinários, tinha visto salvação, tinha visto libertação, tinha vivenciado coisas maravilhosas. Agora Paulo está lá longe, e Paulo então ao pegar, olha aí, diz assim: escreve aí para mim. Epafrodito, escreve aí, Timóteo. Começa a escrever, e Paulo vai falar umas coisas que eu acho interessante aqui, para mim compartilhar com você. Porque quando Paulo escreve esta carta, Paulo está deixando bem claro três coisas. Primeiro, Paulo precisava deixar para aquela igreja um espírito, uma mensagem de gratidão. Paulo vai começar aqui agradecendo pela generosidade, por tudo que eles tinham contribuído para a igreja. Mas não somente isso, a segunda coisa, Paulo queria expressar a alegria que ele tinha pela aqueles irmãos. Então Paulo vai usar aqui a palavra alegria na carta aos Filipenses. 16 vezes Paulo vai usar esta palavra, incluindo alguns sinônimos de alegria. Por 16 vezes Paulo vai dizer assim: vocês devem se alegrar, vocês devem regozijar. Entenda uma coisa, Paulo não queria uma mensagem de tristeza para eles. Paulo não queria dizer para eles que eles iriam sofrer muito, que eles deviam ficar revoltados. Não, Paulo está dizendo: vocês devem se alegrar. Se alegra no Senhor, se alegra no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos no Senhor. E Paulo vai trazendo a mensagem aqui de alegria. No capítulo de número 1, no verso 3 ao 5, Paulo diz: eu dou graças a Deus todas as vezes que eu lembro de vós, e todas as vezes que eu lembro de vocês, eu faço isso com alegria no coração, porque vocês, aleluia, em todas as minhas súplicas. Por quê? Porque vocês cooperam no Evangelho desde o primeiro dia, há 10 anos atrás, até hoje vocês cooperam. Então Paulo está dizendo: eu quero me alegrar com vocês, eu preciso me alegrar com vocês. Outra coisa, Paulo está deixando bem claro também, que estava alegre apesar do sofrimento. Capítulo de número 1, carta de Paulo aos Filipenses, verso de número 12, ele diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, tudo que me aconteceu, contribuiu para o maior proveito do Evangelho. Paulo está dizendo: não tenha em vossa mente o sofrimento como base, mas acredite que tudo que vocês passaram, tudo que eu passei, cooperou para o crescimento do Evangelho. Paulo, ao trazer essas frases de alegria, esta palavra dizendo regozijai-vos, essas palavras dizendo alegrai-vos, Paulo vai exortar aqui que eles deviam também se alegrar. Escute,
No capítulo de número 2, no verso 17 e o verso 18, Paulo diz assim: eu, ainda que seja oferecido por libação ou por sacrifício, no serviço da vossa fé, ainda que eu seja morto, Paulo está dizendo, pelo serviço da vossa fé, Paulo está dizendo, eu fico feliz, eu folgo e me regozijo, mesmo assim, sabe por quê? Porque ele diz, eu me alegro, sabe por quê? Ele diz, porque vale a pena eu sofrer, vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso. Paulo está dizendo, não se preocupe com o meu sofrimento, alegrai-vos, regozijai-vos, alegre no Senhor. Preste-me atenção, às vezes nós usamos como ponto de referência ou como base o sofrimento alheio, e quando nós olhamos para o sofrimento alheio com um sentimento de dó, de tristeza, nós não compreendemos que o sofrimento faz parte da nossa vida, que as lutas fazem parte da nossa vida. Então entenda, como pessoas de Deus, que o sofrimento que você passa, que a luta que você passa, faz parte de um propósito de Deus, e coopera para o seu crescimento, e coopera para o bem, para o regozijo de pessoas. Este é o verdadeiro evangelho. Note o que Jesus passou, sendo ele filho de Deus. Se olharmos em um conceito assim bem tranquilo, bem superficial, nós vamos imaginar por que Jesus precisava passar por tudo isso, por todo o sofrimento. De repente poderíamos pensar, podia ser uma morte mais rápida, algo assim, entregar a vida e pronto. Não, mas teve todo o processo de sentimento, de sofrimento, não somente na semana final, não somente no dia final da sua crucificação, mas o sofrimento de Jesus. Ele sofreu na pele o que? Traição. Ele sofreu na pele o que? Decepção. Ele sofreu na pele tantas coisas. Aí eu, como cristão, olho e digo, não, eu não posso passar por isso. Deus está dizendo, o evangelho, aleluia, sofrimento, mas o evangelho é regozijo. O evangelho é luta, mas o evangelho é vitória. O evangelho é enfrentar provações, mas é glorificar o nome do Senhor através das provações que passamos. Aleluia. Não queremos vender um evangelho que é só oba-oba. Não existe, irmãos. Se alguém te falou isso aí, estão mentindo. Mentiram para você. Como diz uma frase aí, né, que a gente ouve, mentiram para você. Olha, mas o Senhor fala a verdade. E Ele diz assim, filhinhos, ei, filhinhos, no mundo vocês vão ter aflições. Ei, filho e filha do Santíssimo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Paulo está dizendo, se alegra, crente. Luta eu tenho, luta nós temos, desafio nós temos, mas a palavra rima de Deus é essa para nós nesta manhã. Alegre-se, se alegre-se, se alegre. Paulo está escrevendo, fala 16 vezes. Põe aí, Timóteo, alegre-se. Paulo, eu escrevi lá atrás, não tem problema. Repete de novo, se alegre. Não tem problema, escreva novamente. Se alegre, se alegre, se alegre, se alegre. Você pensa que a igreja de Filipos não tinha problema? Eu vou só rapidinho aqui falar dois problemas que a igreja tinha. Primeiro, a influência do judaísmo. Aquelas pessoas que olhavam, e a igreja de Filipos era uma igreja gentílica, isso é, de não judeus. Aí alguém chegava lá e falava assim, você tem que circuncidar. Tem que ser circuncidado. Por quê? Porque a lei diz assim, tem que circuncidar. E tem aquela demanda. Os judeus que se convertiam nessa igreja, ou aqueles que pertenciam ao judaísmo, estavam batendo nessa igreja de frente. Assim como a igreja de Corinto teve esse problema, a igreja de Filipos também. Não precisa fazer tal coisa, porque na lei diz assim. Aí Paulo tem que tratar esse assunto. Nesta carta ele vai tratar sobre isso. Sobre essa demanda, essa influência de querer impor uma coisa que não era de Deus. Fala, não, e Paulo chama ele de cachorros que querem cortar a pele. Paulo usa uma expressão bem dura. Não dê ouvido a esses cachorros que querem cortar suas peles. Não. Segundo problema, havia duas mulheres que elas viviam em contenda ali. Lá no capítulo 4 nós vamos encontrar.
tinha briga entre irmãs. Elas eram úteis, elas eram cooperadoras, elas ajudavam na obra, mas brigava. Tinha demanda entre elas. Então veja, a igreja é assim, meu irmão. Se eu querer uma igreja totalmente, né? Porque tem gente que fala, eu não vou ficar ali porque ali tem problema. Eu não vou ficar lá porque lá tem problema. Então monte a tua igreja e você vai ver que você é o problema. Porque aonde você vai tem problema. Se um dia você achar uma que não tem problema, não entre nesta igreja, porque você vai causar problema lá. Fala para o teu irmão, igreja é isso aí, gente. É um monte de indivíduo educado, criado de um jeito, com pensamentos totalmente diferentes um do outro, né? Criado em um ambiente diferente, nacionalidade diferente, raça diferente, conceitos diferentes. O que é que Deus faz? Deus faz, eu trago, Deus coloca todo mundo junto. E Ele fala assim, se vira, vão viver porque vocês precisam ir para o céu. Ah, eu penso assim, eu acho assim, não, eu discordo disso, eu discordo. Aí a Bíblia é o centro. Jesus é o centro e a Bíblia é o manual de regra, fé e prática para a nossa vida. Aí pegamos a Bíblia e sabe o que a Bíblia faz? A Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ensina a viver juntos em comunhão. Salmo 133, verso 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia, vivam em união. Ele está dizendo assim, a Bíblia é a nosso manual de orientação. Daqui, a carta magna de Deus ao homem, à humanidade. É o único livro de fé, regra e prática para a nossa vida. A Bíblia Sagrada. Aleluia. Então Deus faz assim, porque o nosso pensamento é um, outro. Aí Deus fala, todo mundo tem que ter o pensamento, como Paulo diz, tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo. E nós tenhamos o mesmo pensamento em Cristo. Esvaziar. Primeira coisa, Paulo diz, ele se esvaziou. Primeira coisa que nós temos que entender, nós temos que esvaziar de tudo aquilo que não é de Deus, de todo orgulho e toda situação. Aí nós vamos nos alegrar em meio às dificuldades. E por último aqui, por fim, para mim terminar, Paulo está falando agora algo essencial. Não só ele agradece, não só ele pede para a igreja regozijar ou ser feliz. Paulo aqui também vai falar sobre algo essencial na nossa vida, que eu quero fechar com isso, e é essencial para a minha vida e para a sua vida, para o ano de 2025. Se chama perseverança. E Paulo vai usar a sua vida como exemplo. Ele falou, ó, gente, é o seguinte, não que eu já tenha conseguido tudo. Primeira coisa, o que é o tudo para você? Pode significar muitas coisas, o tudo. Quando Paulo diz, eu não tenho conquistado tudo ainda, não que eu já tenha conquistado tudo. Tudo para você, o que era o tudo para você? Era a sua vida financeira, nos seus projetos de vida, projetos familiares, sonhos, aquilo que você tem buscado neste ano. Paulo está falando aqui, ainda que eu não tenha conseguido tudo. Então uma série de coisas que pode ser tudo. Pergunta para o seu irmão, o que é o tudo para você hoje? É a salvação de alguém daquela casa? É uma vida diferente? Escute, Paulo vai dizer, não que eu tenha conseguido tudo o que eu quero. O que é que você quer? O que é que você projetou e sonhou? Não deu certo esse ano? Então a primeira coisa aqui, Paulo está falando, ainda que eu não tenha conseguido tudo o que eu quero, ou que eu já fique perfeito, ou que eu já tenha alcançado a perfeição. Segunda coisa, ele está dizendo assim, ainda que eu não tenho tudo que eu quero, e nem tenho sido perfeito. Aqui está falando de um trabalhar interno. Tudo que eu quero é algo externo. Tudo que eu quero é externo. Mas quando ele fala que tudo que eu atingir a perfeição, ele está falando de algo interno. Às vezes a gente se frustra conosco mesmo. Talvez você correu durante o ano de 2024, tentou ser melhor, mas parece que quanto mais você tentou, mais as coisas ficaram complicadas.
E nesta manhã eu venho aqui como uma voz profética de Deus para esta igreja, dizer para você: não se preocupe se você errou, ou se você tentou acertar e errou, porque tem gente que erra tentando acertar. Mas Deus diz para você nesta manhã: é uma oportunidade que você tem, uma oportunidade que nós temos, porque aqui está uma palavra de Deus. Ainda que você não tenha sido perfeito ou tenha sido alcançado, mas uma coisa é certa: Deus está dizendo para você: o segredo é a perseverança. Continue a correr. Não é para você tirar o pé, é para você acelerar. Não é para você: não deu certo, meus sonhos não aconteceu, a minha vida ainda não melhorou quase nada, eu não consegui melhorar ou atingir uma perfeição. Claro que nunca seremos perfeitos, mas podemos melhorar. Ele olha para si, você pode olhar e dizer: parece que nunca, não adianta mais, eu vou tirar o pé em 2025. Deus traz uma palavra contrária ao que você está pensando, dizendo para você: acelera este ano, prossiga. Ele está dizendo assim: eu vou continuar a correr. Não, eu corri, não deu em nada. Paulo vai dizer: eu vou continuar correndo. Imagina só, um camarada está preso lá, né? Pensando até de repente, pode ser que eles me matem aqui. Se fosse olhar numa concepção humana, normal, nós ia pensar num conceito normal, eu ia pensar assim: não, o que ele ia pensar? Não, aqui não quero nem saber, aqui acho que não vou sair não. Só que era diferente. Ele dizer: eu continuo correndo. Quando eles abrirem a porta dessa cadeia, eu vou sair acelerado. Por quê? Porque este ano de 2025 eu vou ter que correr mais do que o ano de 2024. Olha o que Deus está falando para nós, pastor José Carlos: 2025 vai ser o ano de nós corremos, prosseguirmos para o nosso alvo. Fala para o seu irmão assim: se você estava devagar, prepara que você vai ter que correr esse ano. Fala: você estava, não sei, será? O Senhor vem e fala: prepara, é tempo de começar a acelerar o processo. Corre. A palavra rema de Deus para nós este ano de 2025 é: corre, corra, corra, vai. E Ele está falando contigo nessa manhã: vai. Sabe por quê? Continue a correr, porque tem prêmio para quem corre e não para, tem prêmio para quem prossegue, tem prêmio para quem vai, tem prêmio só para quem chega. Corre. Agora lá está o céu nos esperando, o Senhor Jesus com a coroa lá na mão, dizendo: vamos ver se o meu filho vai correr, vai chegar. Paulo compara como um atleta que corre, e um atleta que corre, ele não vai correr segundo a vontade dele, mas sim segundo as normas. Ele vai olhar e vai dizer: eu vou correr, não vou parar, você não vai parar, ninguém vai parar. Quem pode adorar a Deus conosco neste dia, dizendo: eu não vou parar. Aleluias. Fala pro teu irmão assim: se você correr, você tem prêmios. Pode se separar. Tem gente que vai passar como um raio perto de você, assim, você vai olhar, só vai ver a poeira. Vem crente, o que você está fazendo aí parado, irmão? Vamos correr, tem prêmio para nós, tem coisas boas do céu para nós. Vamos continuar correndo. Aleluia. Profetiza, diga para o teu irmão: você não vai parar, pastor José Carlos, pastor Santo. É o tempo de Deus na sua vida, nós não vamos parar. Você não vai parar, você não vai parar. Profetiza isso, profetiza. Eu sou Jesus, o cachareiro, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Seja uma boca de Deus para o teu amigo de banco. Olha para ele aí e diga assim: você não vai parar, em nome do Senhor Jesus.
Sabe por que ele diz: eu vou correr e não vou parar? Sabe por que ele diz: eu vou continuar, eu vou prosseguir correndo? No verso 13 ele diz: é claro, irmãos, que eu não penso só que já consegui tudo, porém uma coisa eu faço. Fala para o teu irmão: para você alcançar e chegar, você tem que fazer uma coisa. Fala: sabe qual é? Fala no ouvidinho dele assim: esqueça das coisas que ficaram para trás. Fala: esqueça das coisas que ficaram para trás. Não, eu acho que você está entendendo. Fala para ele assim: esqueça das coisas que ficaram para trás. Ei, é tempo de irmos para o nosso alvo. Vamos esquecer as coisas que para trás ficaram. Se fosse boa, tinha te acompanhado. Se fosse bom, estava com você. Sabe por que ficou para trás? É porque a nossa vida é assim, é de fé em fé, de glória em glória, de tempo em tempo. Coisas novas, Deus está dizendo: vai ficar para trás. Esqueça das coisas que para trás ficaram. E ele diz assim: eu avanço para o meu alvo. Pergunta para o teu irmão: você tem alvo? Fala: hoje você vai ter um alvo. Olha aqui, ele diz assim: eu corro direto para a linha de chegada. Verso 14: corro para a linha de chegada. O teu irmão não chegou ainda, tá? Você não pode parar. A linha de chegada é lá na frente, ó. É lá na frente, teu alvo. Tem 2025 chegando, Deus está dizendo: olha para frente, tem uma linha, tem um ponto. Deus está falando: aquele é teu alvo, então corra para o teu alvo. Ei, cada um de nós aqui temos um alvo. Vamos correr para este alvo. Não vamos parar, vamos correr para este alvo. Para me fechar aqui, eu sei que o meu tempo já está esgotando. Como que nós podemos atingir o alvo? 3 coisas rapidinho aqui. Paulo, quando escreve a igreja de Colossenses, ele vai dar 3 conselhos aqui. 3 conselhos dentro de 5 minutos para você chegar no teu alvo. Primeiro conselho que Paulo dá, Colossenses capítulo 3 e verso 1: se vocês ressuscitaram com Cristo, portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Eu vou repetir. Primeiro conselho: põe os seus interesses nas coisas do céu. Algumas traduções diz: olhe para o alto. Se eu quero atingir o meu alvo, veja a estratégia aqui: é botar o meu interesse nas coisas do céu. Porque o alvo que nós temos foi Deus quem colocou. Aonde você chegar, a linha de chegada que você vai receber o seu prêmio foi a linha que Deus traçou. E Deus olha para você e diz: corre, campeão, corre, campeão, corre, campeão. Você vai chegar, você vai alcançar. Aleluia. Aí o que é que nós temos que fazer para ter esse fôlego, para conseguir alcançar o nosso alvo? É buscar as coisas do alto. O que é ter interesse para as coisas do céu? O que é ter interesse para as coisas do céu? É uma inúmeras coisas, mas uma das coisas essenciais: ter uma vida na presença de Deus, ter uma vida de oração, congregar. O ano de 2025 é o ano de você congregar. O ano de 2025 é o ano de você orar mais, participar das orações, você evangelizar, você fazer a obra de Deus. Isso é colocar a sua vida, as coisas do alto, olhar para as coisas do alto, ter interesse pelas coisas do céu. E as coisas do céu para nós é essa: que nós venhamos ser um representante de Deus aqui na terra. Sabe por que tem gente que não corre? Porque deixa de buscar as coisas do céu e começa a buscar as coisas da terra. Aí ele não tem ânimo. Ele vai ser um crente anêmico. Vai ser um crente que vai dar 2 passos. Ai, meu Deus, eu não chego à linha de chegada lá. Aí passa um varão, uma varoa, você fala: como pode? Como pode correr tanto? Como pode alcançar rápido? Você olha e fala: como pode? Aí o segredo está aí: aquele que passou e está indo. Sabe por que ele passou e está indo? Porque ele colocou o seu coração nas coisas do céu. Aleluia. Sabe por quê? Porque o seu interesse não foram nas coisas deste mundo. O seu interesse é nas coisas do céu. Aleluia. Enquanto você estava navegando na internet, ele estava
estava orando, enquanto estava no WhatsApp mandando mensagem, perdendo tempo, ele estava lendo a Bíblia. Isso é interesse nas coisas do céu. E se eu e você tivermos interesse nas coisas do céu, nós vamos chegar na linha de chegada. Fala para o teu irmão carinhosamente: corre, 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 que a linha de chegada está lá. Outra coisa, Paulo vai dizer assim: não só vocês têm que pensar nas coisas do alto, mas pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O verso 2 diz: por quê? Porque lá de cima que vem o teu socorro. Filipenses 4, lá no verso 8, Paulo vai dizer assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus, ao ponto de alcançar a mente de Cristo. Isso é, segundo o conselho, pense nas coisas do alto. Amém? Pensa nas coisas do céu. Quando o diabo vem com uma seta, você pensa nas coisas do céu. Usar o teu pensamento para guardar o teu pensamento para as coisas espirituais. Se coloque de pé, por favor. Pensar nas coisas do alto, trazer a sua mente. Então o primeiro conselho é ponhar o interesse, as minhas vontades nas coisas, ou fazer as coisas do alto, as coisas do céu. Segundo é pensar nas coisas do céu. Começar a pensar. Fica pensando só nessas coisas aqui, aí fica atribulado. Fica pensando naquele mal que te fizeram, ficam cheio de mágoa, com o coração cheio. E Deus está falando: pensa nas coisas do céu, meu filho. Pensa nas coisas do alto. Do alto é que vem o teu socorro, do alto é que vem a sua vitória. Aleluia, aleluia. Davi diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, ele está dizendo assim: eu levanto os meus olhos, todo o meu pensamento é para cima, é para olhar, é para lembrar, é para pensar nas coisas do alto. Fala para o teu irmão assim: pense nas coisas do alto. Terceiro e último conselho para mim orar por você: quer alcançar? Larga as coisas velhas para trás. Eu ia falar larga o velho para trás, as pessoas interpretar errado, né? Larga o velho, as coisas velhas para trás. Larga. Tem coisa que é peso, irmão. Você está carregando, gente está passando, correndo, pastor Zé, está chegando lá, a pessoa está aqui ainda, sabe por quê? Porque está carregando um monte de coiseira lá do passado. É mágoa, é rancor, é tanto sentimento, é jugo, sabe aquele jugo pesado, Satanás está lá nas costas, está carregando. Como que vai chegar no alvo? Hã? Fala para o teu irmão: deixa as coisas velhas para trás, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Deus está dizendo: corra, corra para a linha de chegada. Eu quero orar por você, mas eu gostaria de fazer esta oração especial para algumas pessoas. Se você, esse ano de 2025, você quer chegar no teu alvo, prosseguir para o teu alvo, alcançar a tua linha de chegada, você vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente. Paulo dá esse conselho à igreja de Filipos, porque Paulo tinha um vínculo que foi construído por mais de 10 anos. Tanto é que ele diz àquela igreja que eles sempre cooperaram. Isso é uma igreja que nunca esqueceu de Paulo, e Paulo não poderia esquecer dela, e por isso Paulo dá esses conselhos. Isso, vem à frente. Este ano é o ano que Deus está traçando. Eu não sei nem qual é o meu alvo. Deus vai te dar o seu alvo para o ano de 2025. Isso, vamos adorar a Deus. Oh, aleluia. Enquanto você está vindo, adore ao Senhor assim, ó. Olá, Fabiano. Isso, pode vir no teu lugar para mim orar com você. Deus tem plano para a tua vida. Isso, pode vir. Todos que sentirem de Deus, pode vir. Sei que é um ano 2025 de vitórias. Esqueça das coisas que para trás ficaram. Prossiga para o teu alvo.
estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Deus está provendo novamente para você. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Nós cremos, Senhor. O Deus provedor está aqui. O Deus que fortalece a tua vida está aqui nesta manhã. Ele está dizendo para você: Ele vai traçar planos maravilhosos na sua vida que vai te surpreender. Mas não somente isso, Ele vai te sustentar nesta caminhada. Ele vai mostrar para você o quanto Ele é Deus sobre a tua vida e na tua vida. O Senhor está te dando uma direção nesta manhã, está te dando um alvo nesta manhã. Você vai correr mais do que nunca como um atleta, e você vai chegar lá em nome do Senhor Jesus. Irás prover de novo. Eu creio, Senhor. Em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Vai adorando. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Senhor Deus, eu preguei a tua palavra é poder transformador. O Senhor é o Deus, ó Pai, que nos faz correr, Senhor. O Senhor tem pressa, Senhor meu Deus, por isso o Senhor está fortalecendo a nossa vida e dando hoje, Senhor meu Deus, uma injeção de ânimo para nós corrermos para o alvo, prosseguirmos correndo. Senhor, eu quero lhe pedir agora, Espírito Santo, esta pessoa foi sensível à tua voz, ouviu a tua palavra e decidiu vir aqui à frente, Senhor meu Deus, e Pai, diante do seu altar, eu quero lhe pedir agora, Espírito Santo, vai tocando de uma forma sobrenatural na vida de cada um. Somente o Senhor pode fortalecer, somente o Senhor pode dar ânimo a esta pessoa, para que este ano de 2025, Senhor, a partir desta próxima quarta-feira, quando ele entrar, a partir da 00:01, Senhor, quando ele começar este ano, Deus, oh Deus, será maravilhoso, será, Senhor, um ano de conquista, de vitória, um ano, Senhor, que ela verá a tua mão, ó Deus, conduzindo, Senhor. Em nome de Jesus agora, Espírito Santo, fortalece o teu filho e a tua filha, Senhor. Eu oro e ministro a tua bênção em o nome de Jesus Cristo, o teu filho amado.